Olá, sejam bem-vindos. Hoje é dia 7 de maio de 2018, início de noite, numa noite agradável aqui do outono de São Paulo. E se você é sério a respeito da sua carreira, principalmente você que gostaria de ser uma executiva classe internacional, gostaria que você prestasse bastante atenção nas palavras dessa minha convidada. Ela nasceu no dia 27 de janeiro de 1982. É casada e possui 2 filhos. É formada em Direito pela FMU, tem pós-graduação em contratos na PUC e possui MBA em Operações Internacionais e Trading pela FIA, a Fundação Instituto de Administração aqui em São Paulo. Também possui um mestrado em Administração Internacional na Grenoble Université, da França. Foi advogada plena na Camargo Correia, consultora jurídica na Votorantim Cimentos, gerente jurídica na Votorantim Metais, que hoje é a Nexa Resources, e gerente sênior em compliance e contencioso na Danone. Possui como hobby viajar e como lema, só erra quem tenta. E ela, para ser bem franco com você, erra muito pouco. O líder transformador tem a grande alegria de receber a superintendente jurídica e de compliance do Dasia, Valquíria Fávero. Valquíria, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos, boa noite, Silvio. Boa noite. Mais uma vez honrada em estar aqui com todos e espero poder aí contribuir com todo mundo. Muito obrigado, Valquíria. Valquíria, onde você nasceu? Eu nasci em São Paulo, Silvio. E como se chamam seus pais? Como que eles influenciaram a sua formação? Meus pais, Luísa e Carlos, eles sempre me influenciaram com uma educação baseada muito na conduta, na ética, muito corretos, né? No trabalho, né? O meu pai é uma pessoa inspiradora e também na ajuda ao próximo, né? Na solidariedade. O seu pai trabalhava com o quê, Valquíria? O meu pai, ele sempre trabalhou na área de soldas. Meu pai tem uma empresa de manutenção de máquinas de soldas. Nossa, mas ele por muitos anos foi do mundo corporativo, né? E trabalhava na área de manutenção de grandes plantas industriais. Então ele trabalhava bastante. Ele ainda trabalha ou está aposentado? Ele trabalha, ele tem a empresa dele. Ah, ele tem a empresa dele? Que interessante. Me diz uma coisa, o que fez você estudar Direito? Primeiro porque a área jurídica ela tem várias profissões encantadoras, né? Então se você pegar os magistrados, os advogados, promotores de justiça, então o leque de carreiras sempre me agradou bastante, carreiras muito clássicas, bonitas, mas mais do que isso eu tinha sede de aprender. E quem estuda Direito entende muito sobre esses temas, sobre como funciona as coisas no Brasil, como se constrói algo, como se coloca os pilares, né? Do que se inventa no mundo. Então eu tinha sede de aprender. Nossa, por isso que eu estudei Direito. Nossa, interessante. Eu nunca tinha parado nessa conexão da sede de aprender com o Direito, né? Sempre você imagina que a pessoa vai estudar algo como administração, algumas outras áreas, mas o Direito, para mim, como sede de aprender, realmente é uma conexão bastante singular. E como que você começou a sua carreira? Em qual empresa você trabalhava? Silvio, tem uma coisa engraçada, né? Que todo mundo me vê hoje na área jurídica. Sim. E nunca poderiam pensar que antes da área jurídica eu fui secretária. Eu comecei minha carreira bastante cedo, eu comecei a trabalhar com 15 anos. Na época eu fiz um técnico no curso de secretariado e eu fui trabalhar na Volkswagen do Brasil. Então, trabalhei 5 anos lá e passei por várias áreas antes de ir para a área jurídica. Trabalhei em engenharia, recursos humanos, vendas e marketing. Nas 2 divisões na época da Volks, que a Volks ainda tinha caminhões e ônibus, trabalhei na divisão de automóveis e caminhões e ônibus. Entendi. Então, isso aí foi fundamental para eu ter uma visão de como funcionam vários setores dentro da companhia, né? Uma visão sistêmica da empresa, né? E sempre foi muito bacana, porque eu sempre fiz coisas bem a mais do que eram para minha função, né? Eu achava um pouco pacata a profissão de secretária. Bom, mas acho que até hoje você faz bem a mais do que faz a sua profissão. Vocês vão ver por que eu tô falando isso. Mas uma coisa que me chama muito a atenção é que, às vezes, as pessoas não têm essa visão sistêmica que a Valquíria tem. E isso somente é possível se você, mesmo numa posição
como de secretária, tem interesse em conhecer as várias áreas da empresa. Imagino que isso faça muita diferença para você hoje na sua posição. Muito. E sempre me deu uma visão muito boa da posição também do solicitante, Sim, né? Claro. Áreas de negócio. Então, como que funciona um plano de marketing? Como que funciona um processo de treinamento, capacitação, formação de profissionais, né? É muito bom ver o outro lado da mesa. Não, sem dúvida. E realmente, assim, como a empresa ela é muito estruturante e normalmente as pessoas entram num setor para fazer uma tarefa específica, às vezes a pessoa acha que aquela tarefa é a coisa mais importante do mundo e perde o todo, que acaba comprometendo a unidade de atuação da empresa, principalmente perante ao cliente. É verdade. Uma coisa que eu percebo na sua carreira é que você é muito dedicada aos estudos. Você estuda até hoje, como que você escolhe o que você vai estudar? E por quê, né? Assim, Silvio, primeiro que quem atua na área jurídica já precisa ser uma pessoa que gosta bastante de estudar. Né? Primeiro porque a função é muito técnica, né? E segundo, eu, como a maior parte da minha carreira atuei em empresas, sendo generalista, né? O generalista, então, uma hora cai na minha mesa um tema ambiental, outra hora cai civil, contratos, tributário. Então, você tem que rodar todos os pratinhos ao mesmo tempo, né? Então, em função disso, eu busquei depois da minha faculdade a especialização como área maior, mas sempre fiz bastante cursos de extensão nas várias áreas do direito. E foi ótimo, porque isso me deu uma visão multidisciplinar bastante grande, o que me permitiu atuar em várias áreas dentro do departamento jurídico, né? E isso acelerou bastante minha carreira também, porque na etapa, principalmente na etapa inicial da carreira, né, do profissional, que precisa ser muito mais técnico, eu busquei muito essa capacitação técnica. Depois, me preparando para uma formação mais gerencial, aí sim procurei cursos de gestão e agora já estou visando outras coisas. É mesmo? Né? Pode revelar para nós ou não? Eu estou procurando mais cursos inspiradores, assim, de inovação, para que faça pensar diferente. O que eu posso contribuir com algo novo dentro da organização. Então, procurando mais algo nesse sentido. Aproveitando isso, como que você vê esse uso de tecnologia na área jurídica? A gente vê muitos artigos falando sobre a utilização de computadores com a inteligência artificial, como o caso do Watson da IBM na área jurídica. Você pensa nisso? Estuda sobre isso? Como que você vê isso? Nossa, esse é um tema bem bacana e inevitável de ser enfrentado, né? Acho que a tecnologia, as novas tecnologias, elas vão mudar e já estão mudando de uma forma irreversível a área jurídica, né? Isso porque muitas atividades que hoje são feitas de forma massificadas, o sistema vai fazer. Então, é possível mesmo? Sem dúvida, é possível e tem muitos advogados que já vendo esse futuro próximo, principalmente contencioso de massa, né? Já até estão buscando outras qualificações para migrarem para outras funções, né? E outra coisa também é que quem se apropriar da melhor forma dessas novas tecnologias, primeiro que vai conseguir ter uma performance bem mais elevada, você vai fazer as coisas num tempo bem mais reduzido, né? E você vai conseguir gerar informações gerenciais para toda a organização também de uma forma muito mais singular, detalhada e com uma capacidade analítica disso, se apropriando de uma capacidade analítica, eu acho que só tem a prosperar. Então tem que enfrentar. Me diz uma coisa, o que me chama a atenção nesse assunto é assim, para quem é de fora da área jurídica como eu, né, claro. Mas, por exemplo, uma pessoa que está começando a carreira, então ela já vai ter que começar com um nível mais elevado, porque aquilo que hoje um estagiário no direito poderia fazer, o computador já vai fazer, ou não é bem assim? Não, eu acho que não. Eu acho que, primeiro que a ciência jurídica, as faculdades, elas precisam mudar a grade, né? O advogado é feito muito para pensar de uma forma muito operacional, muito encaixotado. E o profissional que está se formando, na verdade, ele tem que buscar outras ciências para pensar diferente. Então, acho que seria inevitável para todos os estudantes de direito terem conhecimentos básicos de gestão, de administração, conhecerem como funciona uma empresa, conhecer um pouco de sistemas, né? Não se afastar da parte analítica, porque quem procura muito a ciência jurídica, né, gosta muito de ler. Vai falar, não gosto de matemática, não vou analisar. Só que muitas das nossas atribuições, elas viram números, e quem sabe analisar isso e gerenciar informações,
vai estar em passos muito mais largos à frente, né? Entendi. Isso acabou se conectando com uma pergunta que eu tinha para você. Você considera que isso que é fundamental para uma pessoa ser executiva na área jurídica ou tem mais coisa ainda, além dessa capacidade toda que você se referiu? Sem dúvida isso é um diferencial, mas mais do que tudo, Silvio, acredito que é você conhecer de negócio. Então, quem é da área jurídica não dá para se enclausurar dentro do departamento jurídico e falar, não, só vou olhar aqui o meu pedacinho, né? Cada vez mais o que tem sido exigido de todos os profissionais e também da área jurídica é conhecer como um todo e trazer resultados para a organização. Então, esse negócio, não, eu sou responsabilidade meio, eu simplesmente vou dar meu parecer, não vou assumir responsabilidade pelo resultado. Isso já está bastante ultrapassado. Então, aquele profissional que consegue enxergar como que é a operação da companhia e está avante, por que não você não dá sugestão sobre como implementar um novo produto para a sua área comercial, você dando soluções jurídicas para que isso se viabilize? Isso é um diferencial de mercado. Então, a gente tem que pensar adiante, né? Entender o negócio da companhia, entender o momento e ser responsável como um todo, por todo o processo. Eu diria o seguinte, isso que a Valquíria está enfatizando é exatamente o que é pedido pelos presidentes das empresas, que o profissional tenha como executivo já duas competências extremamente desenvolvidas. A primeira é que você entenda do negócio da companhia. É impressionante como as pessoas focam muito o seu setor, a sua área de atuação e esquecem que elas precisam compreender o negócio da companhia, inclusive para serem executivas. E a segunda competência mais solicitada é exatamente o alinhamento das ações. Valquíria, o que é o Grupo DASA? O Grupo DASA Diagnósticos da América, S.A., nós somos o maior laboratório, empresa de medicina diagnóstica da América Latina e o quarto maior do mundo. Nós somos donos de várias marcas muito conhecidas no mercado. Aqui em São Paulo, Delboni, Lavoisier, Alta Medicina Diagnóstica, mas várias outras marcas aí no Brasil, Sérgio Franco, Gilson Cidrin e assim vai, né? É um grupo fantástico. Nós somos uma empresa de capital aberto, mas uma empresa muito inovadora, de uma gestão bastante centrada, arrojada. Um grupo fantástico. É um grupo enorme, na verdade, né? Um grupo enorme, 20 mil colaboradores, 700 unidades. E vocês atuam só no Brasil ou fora também? A gente está agora se internacionalizando. É verdade. Muito interessante. Quais são os desafios que você enfrenta no departamento jurídico de um grupo tão grande quanto esse? Primeiro, acompanhar esse dinamismo, né, Silvio? A DASA, como uma empresa nacional, nós temos muita liberdade, mas muita responsabilidade, porque a gente implementa as coisas aqui do zero, né? Não vem de uma multinacional, não vem lá de fora de um headquarter que vem para a gente tropicalizar. Aqui a gente tem que criar do zero. Então, tem que ter um perfil mais de elaboração, inovador, né? E segundo, também é acompanhar todo esse movimento de negócio. Então, se o negócio está numa fase de transformação, a gente tem que se antever. Então, quais são as necessidades que essa etapa, por exemplo, de internacionalização vai demandar da companhia, né? Então, que tipos de processos que vão ser replicáveis daqui para lá? A gente tem que pensar bastante adiante. Entendi. Bom, você acabou de novo antecipando uma pergunta minha, que é quais são as perspectivas para o setor jurídico em geral das grandes empresas e da DASA em particular? É essa questão das expansões, é isso que você vê para o setor jurídico em geral e para o DASA em particular? Eu vejo assim, Silvio, nesse momento a gente está vivenciando um momento de crise aqui no Brasil, né? Então, o que a gente mais vê são as empresas enxugando, juniorizando, né, os times. Então, nesse contexto geral de panorama de mercado, o que se pede mais do perfil de competência jurídico, né? Capacidade de redução de custos, gestão bastante enxuta, né, dos recursos. E segundo, capacidade de trazer algum tipo de caixa, de ganho. Então, ver oportunidades tributárias, você achar dinheiro que está parado por aí, reduzir custos da companhia. Então, você enquadrar os seus conhecimentos naquilo que vai favorecer esse momento da organização. Na DASA, especificamente, no Grupo DASA, nós estamos vivenciando um momento até muito bom. O setor de saúde, ele está menos impactado, né, com essa crise geral aí do mercado brasileiro. E a gente tem a sorte de estar nesse momento mais feliz, né? Então, nesse sentido, é acompanhar realmente o crescimento da companhia, estruturar, mas sem se olvidar dessas competências que eu falei, porque a gestão enxuta,
né, dos recursos da companhia, e essa visão de ganhos, ela tem que ser constante, né? Sem dúvida, tem que ser constante. Eu acho que no momento de crise isso fica mais premente, né? Mas deveria ser uma constante, né, em todos os momentos da organização. Exato, né? exato. E me diz uma coisa, nesse cenário, qual é a competência que você mais exige dos seus executivos? Na equipe como um todo, é uma capacidade de enxergar as coisas de forma mais holística, né? Então, para que você está fazendo uma determinada atividade? Para que eu vou contratar um advogado sênior na minha equipe? Né? Ele tem que entender qual é o papel dele como um todo. Para quê? Para ele otimizar a função dele, né? Estabelecer as prioridades, conseguir ter um alinhamento muito bom com o cliente na ponta e saber aonde ele pode agregar mais valor. Entendi. Né? Entendi. Então, entender quais são as metas como um todo da organização vai facilitar essa atuação para que ele possa ver aonde ele tem mais sinergia. Né? Então, acho que quem consegue ter essa visão holística realmente tem bastante espaço na equipe. Sem dúvida. E de novo vem a questão de você compreender o negócio da empresa, o impacto da sua atuação como um todo e não apenas as questões jurídicas. Não olhar só a sua caixinha, né? Se eu sou responsável por isso, eu entreguei e acabou. Não, você é responsável pelo resultado lá na ponta. Se lá na ponta não sair, não adianta você ter feito a sua parte. É muito interessante você falar isso, você numa competência que você demanda dos executivos da área jurídica, o que me parece uma competência que deve ser demandada dos executivos em geral. Todos os departamentos precisam ser capazes de ter essa visão. Muito bom. Você é uma executiva que chegou a um ponto muito alto em sua carreira muito cedo. Como é que você vê a sua carreira para os próximos anos? Você tem algum plano para se manter no topo? Você pensa nisso? Como você vê a sua carreira, Valquíria? Eu vejo com bastante orgulho tudo que eu construí até hoje, Silvio. Passo a passo, o que eu busquei sempre planejar foram experiências extremamente agregadoras. Então, sempre olhei mais o desafio do que qualquer tipo de contrapartida, né, em termos de remuneração financeira. Sim. Mas, sem dúvida, eu me planejo mais à frente, não acho que eu estou no topo ainda, tenho muito ainda a percorrer, a aprender, mas confesso para você também que eu não fico gastando todo o meu tempo nesse planejamento. Eu acho que para quem constrói e faz, as coisas vão acontecendo também. Eu acredito muito nessa lei do retorno. Entendi. Então, sim, planejo, né, e deixo bastante claro aonde eu quero chegar com a minha liderança, que etapas que eu tenho que percorrer, mas também eu procuro visualizar o que um diretor jurídico tem, que competências que tem. O que eu preciso para alcançar isso? Entendi. Eu consigo desenvolver essas competências sozinha? Senão, aí também entra o processo de coaching, né? Sim, sem dúvida. A gente teve a oportunidade já de fazer 2 vezes, né, esse processo, e sem dúvida eu posso falar que agrega muito valor, porque você tem uma certa limitação conforme vai tendo alguns passos de carreira, porque as competências elas não vêm do nada, né? E esse auxílio profissional para entender os próximos passos, como chegar lá, ajuda bastante. Não, sem dúvida. Na verdade, eu tinha esquecido. Você está como superintendente, mas você tem um diretor ainda. Sim. Tem mais um nível ainda. Sim, tem mais um nível. E você pensa em algum momento ir além da carreira jurídica? Por exemplo, você pensa em um dia chegar num cargo de um C-level, alguma coisa nesse sentido, ou não? Isso não passa pela sua cabeça? Eu penso sim, Silvio. Eu penso, mas eu primeiro gostaria de percorrer toda a cadeia que eu ainda acredito que uma diretoria jurídica, quem sabe aí um corporate affairs, pouco a pouco, né? Mas acredito que amanhã uma carreira na área de RH, na área comercial seria bastante legal. E uma coisa que me chama muita atenção na Valquíria é justamente a preocupação dela de adquirir o conhecimento e a competência para cada nível que ela atinge. Muitas vezes eu observo no Brasil, a gente tem uma certa tendência de achar que pelo fato de nós termos sido promovidos ou contratados para um cargo, então a contratação é o ponto final. E na verdade é o ponto de início daquele cargo, né? Você, a cada nível você tem competências novas para desenvolver, não sei se vai utilizar um coach ou alguma outra ferramenta, mas você precisa se preocupar no que você vai ter que aprender para o nível que você foi contratado ou promovido. E não assumir que pelo fato de você estar lá, então você já sabe tudo. E tem mais, né, Silvio? Sim, antes de você dar o próximo passo, as pessoas têm que te ver nesse próximo passo, né? Bom. Então, porque senão eu vejo muito isso. Os profissionais desejam,
Mas se você não é visto como, né, a oportunidade não vai aparecer. Não né? vai aparecer. Então você tem que se antever, se preparar para aquelas competências, para que as pessoas já te vejam prontas para aquele próximo passo. Né? Exatamente. Na verdade, isso que a Valquíria está falando também é um ponto que eu vejo. Os executivos se esquecem que eles não podem se autopromover, né? Então, para que você seja promovido para um cargo acima, você precisa demonstrar isso na sua imagem, na sua fala, na sua postura e não só no seu conhecimento. Quer dizer, além de conhecer, que é onde eu acho que os executivos falham muito no Brasil, mas também você precisa criar, vamos dizer assim, a atmosfera ao seu redor que indica para o nível que está acima de que você está pronto para ser promovido. É verdade. Qual que é o principal desafio aí no caso de uma executiva jurídica para ser superintendente no negócio do porte do DASA? O principal desafio... Isso, é o principal desafio. Principal desafio, né? É suportar aí a organização em todos os desafios dela, né? Otimizar tudo que for possível e a gente ter uma prontidão, né? Para a organização. Então, uma resposta muito rápida. A gente precisa acompanhar a velocidade do negócio. Né? Por isso que a gente antevê as necessidades da organização é o melhor passo, né? Até porque as coisas chegam na nossa mesa e a gente tem que dar uma resposta muito rápida. E as respostas não podem ser superficiais. Exato. Na nossa área, todas as respostas são bastante estruturantes, né? Então, elas precisam ter bastante consistência, mas elas têm que ter velocidade. E é engraçado, né? Porque a Valquíria tem esse jeito rápido de falar, você fala rápido, que na minha opinião é exatamente o que nós precisamos dentro das empresas, no departamento jurídico. Normalmente o departamento jurídico dentro de uma empresa tem uma ideia de que é um departamento mais moroso, mais lento e tudo mais. E você realmente personifica uma executiva jurídica moderna, rápida, ágil. Eu percebo isso em todos os momentos que nós conversamos. Obrigada. Posso só fazer um adendo, Silvio? Você pode, claro. Em termos de linguagem também, na área jurídica, o que é muito importante, né? Os profissionais da área jurídica são sempre muito ensinados a serem bastante coxinhas, quadrados, né? E às vezes não é isso que interessa, né? Os clientes internos, eles querem uma resposta não erudita, né? Precisa ter uma resposta prática. Então, você falar numa linguagem que seja compreensível, inteligível, é fundamental para que você tenha fluidez dentro da organização, né? E as pessoas te vejam como alguém que agregue valor. Então, você tem que falar a linguagem do seu público, né? Isso acontece na área jurídica e, de certo modo, em todas as áreas técnicas. As pessoas precisam, os profissionais precisam aprender a traduzir o seu linguajar técnico para o linguajar do dia a dia, principalmente o linguajar dos negócios, porque sem isso a gente não consegue compreender o que está acontecendo, as dificuldades, os meandros de cada área, né? Que ensinamentos você gostaria de compartilhar com aqueles que desejam ser uma executiva de sucesso? Primeiro, olhem a bagagem, olhem o desafio, né? Vocês que estão aí buscando essa preparação para assumirem posições maiores, vocês precisam ter uma base sólida. Então, para isso, vocês precisam ter experiências profissionais e locais realmente agregadores, né? Não tenham medo do trabalho. Todo o trabalho que seja grande, seja desafiador, ainda que eu falei do meu lema aí, só erra quem tenta, tenta. Faça, busca orientação e vai construindo pouco a pouco, né? Ainda que você não tenha todas as competências, você vai ter a entrega e isso vai te criando bases sólidas para você ir prosperando. Não deixe de estudar, tenha um conhecimento técnico, mas principalmente respeite bastante o ambiente que você está, seus colegas de trabalho, seus clientes internos, toda a organização e procurem ver a necessidade da organização. Se aquilo que você está propondo é compatível com o interesse da organização. Então, eu acho que nesse caminho só tem realmente a crescer. E eu acho que o que faz com que a ousadia tenha mais chance de sucesso é o enorme capital intelectual da pessoa. E a Valquíria é uma pessoa que estuda muito, você percebe isso pelo currículo dela, e acho que isso que faz a composição de conhecimento com ousadia ser tão bem sucedida. Valquíria, você tem 2 filhos, é casada. Como é que você faz para gerir sua carreira e sua vida pessoal? Essa é uma pergunta do $1 milhão para muitas mulheres, tenho certeza. É verdade. Nossa, Silvio, eu gastava horas pensando nisso. Eu falava, não vou conseguir. Mas você consegue. Você consegue se você delegar, se você tiver ajuda. Sozinho ninguém faz nada. Entendi. Então, primeiro, ter um companheiro bastante participativo que te apoie, né, nas suas iniciativas e na sua carreira.
é fundamental, mas também é fundamental que você tenha um certo desprendimento, no sentido de que você não vai passar 24 horas por dia ao lado da sua família, das suas crianças, claro. Mas as horas que você tiver ao lado deles vão ser as horas que vão compensar todo esse momento de ausência, né? Então eu acredito muito no momento qualidade, né? E acredito bastante aí nessa ajuda. A gente tem que ter humildade para pedir bastante ajuda. E acho que isso é uma grande dica, né? Porque de fato as pessoas pensam de uma maneira muito mecânica, 8 horas para a família, 8 horas para o trabalho, 8 horas para o sono, e na verdade a qualidade daquelas horas, mesmo que sejam menos do que isso, e às vezes são bem menores do que isso, que é relevante, né? A qualidade sem dúvida que faz diferença. Bom, querido, eu sou um grande fã do programa Inside the Actors Studio e eu resolvi terminar as minhas entrevistas como o James Lipton, que é o apresentador do programa, com um questionário do Bernardo Pivot. Valquíria, qual é a sua palavra favorita? Obstinação. Obstinação? Qual a palavra que você menos gosta? Preguiça. Qual o som ou o seu barulho favorito? A risada dos meus filhos. Tenho certeza que deve ser maravilhoso. Qual o som ou barulho que você menos gosta? Acho que um tédio. Como é que é isso? É um som que você está cansado com aquilo, quando você sente tédio. Ah, sim, um som de repetitivo, alguma coisa que está acontecendo. Entedioso. Entedioso, tá? Eu pensei que você fosse falar o choro dos seus filhos. Choro faz parte. Faz parte, é verdade. Valquíria, qual que é o seu palavrão predileto? Até engraçado você me perguntar isso, Silvio. Mas eu gosto, você é foda, né? Você fala, você manda muito bem, né? Isso é legal. Olha, os seus filhos não podem assistir essa parte da entrevista. O que te deixa muito animada, Valquíria? Acho que, sem dúvida, é um desafio. Eu adoro desafios. E o que te desanima, então? Coisas mecânicas, repetitivas, me desanimam bastante. Imagino. Qual profissão você exerceria se não fosse a sua? Acho que hoje, eu acho fantástico quem lida com inteligência artificial. Sim. Realmente é uma coisa que, bom, de qualquer forma... É apaixonante, é muito interessante. De alguma forma tem muito a ver com você, né? E qual profissão que você jamais exerceria? Também algo que fosse bastante repetitivo, eu não levo jeito para isso. Não daria certo. Entendi. Valquíria, se o céu existe, o que você gostaria que Deus lhe dissesse ao recebê-la no portão principal do paraíso? Eu gostaria que ele abrisse os braços e me dissesse, bem-vinda, você cumpriu sua missão. Eu tenho certeza que tem grande chance dele fazer isso mesmo. Olha, eu sempre digo que o coach está para o seu cliente como o andaime está para uma obra. Ninguém olha para um edifício e diz, nossa, que andaime bonito que esse edifício tenha. E quando eu olho a grande obra que a Valquíria construiu até agora, né? Então, em tão pouco tempo, no sentido de que ela tem ainda uma carreira muito longa pela frente, sem dúvida não posso deixar de dizer que eu sinto uma enorme admiração pela sua forma de conduzir a sua carreira executiva, pela sua forma tão pragmática, decisiva. A Valquíria é uma pessoa que tem uma personalidade que eu admiro muito e que para mim é uma grande honra ser seu coach. Silvio, a honra é minha. E parabéns por essa iniciativa dessas entrevistas com pessoas comuns. Quando o Silvio me fez essa gentileza do convite para hoje, eu já disse isso a ele, né, que é uma iniciativa fantástica, que são vídeos como esses que auxiliam tantas pessoas, né? E é uma iniciativa muito altruísta, né? Você disponibilizar isso em canal aberto no YouTube para que as pessoas possam buscar autodesenvolvimento, né? Então, e a gente tem em quem se espelhar, né? Por exemplo, você procurar em contatos em LinkedIn é uma coisa tão distante, fria, né? E aqui não, aqui você tem a oportunidade de conhecer mais a fundo cada uma das pessoas. Então, assim, fantástica iniciativa, parabéns. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. E você também, eu agradeço muito por ter assistido a essa entrevista. Nas próximas semanas eu trarei outros convidados. Um abraço e vamos em frente. Boa noite, obrigada. Se você achou algo interessante nesse vídeo, por favor, faça um comentário, dê um like e compartilhe. Obrigado. Obrigada.